Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, o primeiro de 2023. Estamos juntos para mais um ano. Iremos completar 4 anos aqui na TV Max com a resenha raiz da televisão brasileira. Obrigado pelo carinho e pela audiência nesses encontros de todas as terças, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, informando, debatendo aqui os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente com foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. Antes, porém, o registro, lembrando que o primeiro programa oficial do Max Sport em 2023 foi a semana passada, reprisamos o programa realizado há 2 anos, quando o Roberto Dinamite completou 66 anos, e foi a maneira que nós encontramos para homenagear o Roberto, o nosso Bob, o eterno ídolo do Vasco, por que não dizer da seleção brasileira e também do futebol brasileiro. Todo mundo gostava do Bob e, com o seu falecimento, as homenagens que acontecem até hoje provam o que eu estou dizendo. Então, um programa que ele estava solto, à vontade, brincando, falando sério, foi um programaço. E foi a maneira que nós encontramos para homenageá-lo. Mas como o show tem que continuar, vamos em frente. Final de ano, início do ano complicado, com a morte do Pelé, com a morte do Roberto, jogadores expressivos da história do futebol mundial, mas vamos em frente sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV, mais um ano com a gente, como também mais um ano com a gente, para nossa alegria, Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, o melhor saco de lixo do Brasil. Meu querido Mateuzinho, filho da dona Célia, também mais um ano com a gente. Bota a galera no vídeo, bota a galera com a gente, os mosqueteiros do Mazela. Olha só, com um sorriso bonito. Meu querido Jorge Ramos, outro sorriso lindo, apaixonante, apaixonado do Otávio Bocão. E a alegria dele, sempre com a gente, meu irmão Valdir Luiz Machado. É isso aí, filho do nosso Valdir Machado, grande compositor. Depois da minha puxada de saco em vocês três, vamos começar o programa e o primeiro boa noite dele, do ponto de equilíbrio do programa, o primeiro boa noite de 2023 de Jorge Ramos. Boa noite para você, meu querido Ricardo Mazella, Otávio Bocão, Valdir Luiz, grandes amigos, né? Saudade que eu estava de vocês, é muito bom poder estar aqui. Tivemos um ano 2022 complicado, 2023 começou também complicado, mas o meu destaque vai para a declaração do jornalista, né, o Daniel Riolo, da RMC Sports, da França, sobre o Neymar. O maior fracasso da história do futebol. Olha, uma declaração dessa dá para repercutir. Esse é o meu destaque, Mazella. Feito, Jorginho. Temos muito que falar ainda. Com esse sorriso bonito, agora ele faz a ponte aérea, ou ponte rasteira, Rio-São Paulo, já está querido por toda a família, o pai do farofa. Fala, Otávio Bocão, que alegria tê-lo com a gente aqui. Da mesma forma, recíproca é verdadeira. Muito boa noite a todos do Max Sport. Feliz 2023 para meus amigos Mazella, Jorge Ramos, Valdir Luiz. A gente começa o ano com 2 grandes gênios do futebol, pela representatividade que tiveram, nos deixando. E, enfim, nós tivemos um programa maravilhoso na semana passada, e na semana retrasada, o Amigos do Bocão, agradecer a TV Max, em nome de Mário Reis e Jorge Gibonnet, pelo Amigos do Bocão, mas amigos do Marcelo Rodrigues também, que nós conseguimos arrecadar quase meia tonelada de alimentos em prol da Casa Ronald de Rio de Janeiro. Eu quero agradecer demais isso, tio Chico e dona Sônia são os presidentes da Casa Ronald. Agradecer as presenças do presidente Turcésio, o próprio Mazella, que esteve lá, Valdir Luiz esteve conosco, Turcésio, né, como eu falei aqui, e também Neném, Benjamin, Adílio, enfim, jogadores importantes, pessoas importantes estiveram presentes. Obrigado mais uma vez à TV Max por essa oportunidade. Que nós tenhamos um 2023 de sucesso. 4 anos aqui na TV Max. Muita honra. Os últimos serão os primeiros, Valdir, começando animado, você já fazendo as pazes com o técnico do Botafogo, já abraçando ele, já cornetando. Sinto que o fogão esse ano ninguém segura, Valdir. Boa noite.
Boa noite, Mazela. Um abraço para você, um abraço para meus queridos amigos, essa dupla alvinegra, Jorge Ramos, as duas figuras, Bocão também, essa figura queridíssima. Olha o meu boa noite. Vai, sabe para quem? Vai direto para o João Textor. Sabe por quê? Acaba com esse negócio de sub-23. É horroroso esse time sub-23 do Botafogo. Horroroso. Perdeu domingo pro Audax. Manda esses caras embora. Manda tudo embora e monta, reforça mais o time principal. Acaba com o negócio de sub-23. A CBF acabou com o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então não tem nexo continuar esse sub-23. E o Luiz Flávio, você já pipocava quando jogava. Como treinador, você é um desastre. Luiz Castro, pelo amor de Deus, assume logo o time titular quinta-feira, que é bom lembrar que os 4 primeiros vão para a Copa do Brasil ano que vem. Hein? Você já pensou o Botafogo dar uma brecha com esse horroroso time sub-23 que conseguiu a proeza de perder para o Audax ficar fora da Copa do Brasil? Time titular já. Mas era só enaltecer do Botafogo hoje. Deixa eu continuar o programa, por gentileza. Desculpa. É porque o meu boa noite eu ia falar também o que fez a torcida do Coritiba, a diretoria do Coritiba, em botar somente mulheres para um jogo. Eu sei que era uma referência, ele não tinha que fazer isso para pagar uma dívida, digamos assim, né, pelo perda de mando, alguma coisa assim, mas parabéns. O que fizeram foi sensacional, que sirva de exemplo. Eu acho que vale a pena um estádio somente de mulheres, eu ia adorar, juro por Deus. Eu também. Você ia ser barrado, do nível... você não entrou. Vocês nem. Aí começou a galhofa, começou a palha. Olha só, corta assim, só deixa o Jorge Ramos, porque esses dois são muito engraçadinhos, já me irritaram já no início do programa esses dois. Vamos chamar então o Paulo Bizarro com E-Games. Fala, Paulinho! Alô! Abraço carinhoso, galera, muito boa noite. Semana passada, a comunidade dos esportes eletrônicos ficou bem chateada, para dizer o mínimo, com declarações da atual ministra dos esportes, que eu pretendo aqui não comentar, porque aqui a gente só dá notícia boa. Rapidamente, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entrou em suas redes e declarou: aqui no Rio, esporte eletrônico é esporte sim, com direito a todo apoio, investimento, e pretende inclusive transformar a cidade numa espécie de capital dos esportes eletrônicos no Brasil. Parabéns ao prefeito, que mostrou muita visão e que não entende só de futebol, carnaval e samba. O prefeito tem visão e, se quiser comentar mais sobre esse projeto, o convite está feito. E para quem estava com saudades, vem ele, tá chegando a hora, dia 21, estreia o CBLOL 2023, primeiro split com um grande confronto lá o Pen Game, logo às 13 horas. E tem a estreia ainda no sábado mesmo, da Fluxo e da Los Grandes como franquias novas do evento. Tá aí na sua tela agora a tabela dos primeiros confrontos de sábado e domingo. A partir de agora estaremos juntos todo final de semana até o dia 15 de abril, quando está reservada a grande final, acompanhando cada etapa do nosso CBLOL. Pensando que não vai ter? Tem sim! Hoje tem dica de games, dia 20, no feriadão, Fire Emblem Engage, RPG tático da famosa franquia, exclusivo para o Nintendo Switch, agora na sua tela. A partir da próxima semana, o E-Games traz uma homenagem ao nosso Rei Pelé, que também teve incursões pelo mundo dos games e merece essa homenagem. Desde 1982 com Pelé Soccer lá no Atari, com 3 contra 3, a 1993 com Mega Drive, Pelé 2 em 1994, o ano da Copa do Mundo dos Estados Unidos, até os dias atuais com FIFA 19, onde existia um card do Pelé que valia 10 vezes mais que o card do Messi, como, por exemplo, nosso Rei Pelé merece todas as homenagens. Não perca, a partir da próxima semana. A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma semana maravilhosa.
Tchau! Tchau, marido da Dona Elana. Obrigado, Paulo, com mais um E-Games aqui no Max Sport, sempre com a gente desde o primeiro programa. Valeu, Paulo. Um beijo carinhoso para você, meu querido irmão. Depois do Paulo, hora e vez de um esporte que está tendo destaque na televisão graças ao Max Sport. É o fisiculturismo. E quem fala é o nosso atleta, o nosso representante. Fala, Raul Marques. Diga, Raulzito. E aí, bodybuilders do Max Esportes, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem final de ano, curtido bastante, comido bastante, porque 2023 eu quero ver todo mundo pegando pesado na academia, hein? E o Mazella tá surpreendendo, o Mazella tá de manhã, de tarde, de noite, tá treinando pesadíssimo. Em breve estará nos palcos, né, Mazella? Mas vamos ao programa de hoje. E para finalizar a temporada de 2022, eu vou mostrar para vocês uma polêmica envolvendo o Léo Stronda que aconteceu no Miss Olímpia. Uma polêmica que divide opiniões. Uns acham que ele está certo, outros acham que ele está errado. Mas enfim, vamos aos fatos. Esse é o momento exato da expulsão do Léo Stronda, no primeiro dia do evento. E logo a notícia já circulava em vários meios de comunicação, principalmente nas redes sociais que tratam sobre o esporte. É importante frisar que o Léo Stronda ele foi cobrir o Miss Olímpia, mas não era convidado do evento. Ou seja, ele pagou o ingresso dele e de toda a sua equipe, algo que gira em torno de R$1.000. O motivo alegado por Tamer, um dos organizadores do Miss Olímpia, foi que em um evento realizado em São Paulo pela BTFF, que é outra federação, outra organização, no qual Stronda foi convidado para promover o evento, o presidente dessa organização subiu ao palco no final do show, no qual é um procedimento comum. Porém, a grande gafe do presidente da BTFF foi dizer que o Procard não vale nada. E como o Stronda estava lá no palco, sobrou essa bomba para ele. O Procard é o cartão profissional da IFBB Pro League, que é a organização do Miss Olímpia. Ou seja, qualquer atleta para participar do Miss Olímpia ou de qualquer outra competição profissional precisa ter o Procard. Esse de terno azul é o Tamer. E aí ele está explicando para o Stronda que o presidente da BTFF dizendo isso no palco dá a entender que o Procard não vale nada, é apenas um pedaço de papel. Porém, a única coisa que o Stronda comentou após a fala do presidente é que os atletas da IFBB Pro League não ganham o que o evento da BTFF pagou aos amadores, como vocês podem ver no vídeo a seguir. BTFF 2023 premiando, por enquanto, com R$400 mil. Os atletas profissionais, nem eles estão ganhando isso ainda, mas um dia vão ganhar se Deus quiser. Os atletas que não têm o Procard ainda, eles disputam campeonatos amadores que não premiam em dinheiro. Porém, a BTFF promoveu esse último evento, que foi realizado em São Paulo, mudando isso e premiando em dinheiro os campeões. E foi onde gerou toda essa polêmica. O Léo Stronda ele tem uma história dentro desse esporte. Quando ninguém conhecia o esporte, ninguém falava de fisiculturismo, ele estava lá no YouTube divulgando, promovendo os eventos, falando do esporte, falando de musculação. Mas enfim, e vocês, qual a opinião de vocês? Foi injusta ou justa a expulsão dele do Miss Olímpia? E no próximo programa eu vou mostrar a importância de terem um profissional acompanhando vocês na academia. Então, um forte abraço e até semana que vem. Valeu, Raulzito! Valeu, Raulzito! Essas coisas têm que parar. Se o esporte, para crescer, tem que ter união, tem que ter organização, esse tipo de coisa não leva a nada e só denigre a imagem desse esporte com 2, 3 associações, federações. Isso não é legal. Vamos aqui fazer um apelo para que os caras se entendam e o esporte cresça. Estamos aqui para divulgar coisas boas e não ficar mostrando isso porque não leva a nada. O pessoal que sente, converse para melhorar o nível do esporte e até a premiação dos atletas. Só não gostei, ô Raulzito. Pô, quer dizer que agora eu vou ter que... Olha, fortão, olha aqui, ó. Olha aqui, meu Deus do céu, que vergonha. Peço desculpa a você em casa por ver essa cena dantesca. Mas vamos então com Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil para amenizar uma casa. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Lixo, Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Lixo.
melhor para o lixo. byebyelixo.com. De volta com os meus mosqueteiros, Valdir, Bocão, Jorge Ramos, tocando a bola. Depois de eu ser um novo atleta de fisiculturismo sênior, idoso, velho, mas vamos em frente aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, o rapaz falou que você vai para academia. Você falou que você vai. Você não vai para academia, você vai para padaria. Você vai muito mais para padaria do que para academia. Eu vou para academia, depois vou para padaria. Eu da padaria para academia, mas não importa. Claro. Ô, engraçadinho. Você Ô, malha na engraçadinho, olha aqui. academia. Você malha na academia Corpo Estranho? Mais ou menos isso. Mas você está rindo uma fascinante contigo também. Olha aqui, ó. Jorge, vamos levantar a questão agora, sério. Acabou a hora do recreio, a brincadeira aqui no Max Sport. Esse assunto envolvendo o Neymar é uma declaração forte. O Neymar, a impressão que eu tenho, que pese tecnicamente ser um grande jogador, eu acho que ele não se concentra mais no futebol. Está mais preocupado com rede social, está mais preocupado com badalação do que jogar bola. Ele só esquece, por mais dinheiro que ele tenha, graças a Deus que continua ganhando muito mais, mas o dinheiro dele advém da onde? Do futebol. E o futebol que traz a propaganda e traz todo esse sucesso. Vocês não acham que ele deveria focar mais na bola? Quem começa? Eu posso começar. Olha, é o seguinte, deixa o Jorge começar. Não, só porque eu chamei a atenção, eu vou ser breve. Eu acho que o Neymar perdeu tempo, né, dessa afirmação como um jogador que extrapola as quatro linhas, né? Como você bem disse, Mazella, é um craque, realmente é um craque, mas acho que muito mal assessorado. Eu me lembro que isso não é de agora. Eu me lembro no início da carreira, quando ele, até já falei isso aqui uma vez, ele foi convidado aí a ver umas crianças que eram apadrinhadas pelo centro espírita, e ele não quis ir por causa disso. Olha, isso é um absurdo, né? Porque são crianças, né? Estão acima de qualquer religião, e ele não foi. Depois foi feita aí uma crítica a ele, e ele acabou indo. Mas ele deixa a desejar nessa hora. E depois é um jogador que, né, ficou marcado por caicai, um monte de coisas nesse sentido, não se relaciona bem com alguns treinadores. Isso tudo levou a essa crítica que foi muito forte. E olha, até certo ponto tem razão. Pode ser que ele tenha perdido tempo mesmo. Essa é a minha opinião, Mazella. Paciência. Só para concluir, me dá 30 segundos, Mazella. Ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo. Aí vai ser uma babação insuportável. Quer ver um detalhe, só para fechar, Mazella? Porque se ele fosse um grande capitão, um grande líder, ele tinha tomado a frente, batia o primeiro pênalti quando o Brasil foi eliminado para a seleção da Croácia. Ele esperou para viu, o Neymar classificou acima de... não é um bom companheiro, hein? Ele não é um bom companheiro, não é um cara de grupo, só pensa nele. Vamos dar uma parada então no primeiro bloco aqui na TV Max. Chegamos ao final do primeiro bloco, se viu agitado, mas alegre também. Daqui a pouquinho voltamos para falar de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e outros assuntos, porque eu estava com saudade de falar do futebol caseiro, do futebol do Rio de Janeiro, e falaremos a seguir na segunda parte do nosso Max Sport, sempre oferecimento de Ren TV e Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando com vocês a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil, do mundo, logicamente, foco maior para o Rio de Janeiro. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube, no canal do YouTube, canal Max Sport, TV Max, você vê desde o primeiro, há mais de 3 anos, até o de hoje, nesta terça-feira, domingo quente, calor, segunda-feira calor, terça-feira está uma loucura mesmo. Mas o que é bom é o oferecimento de Ren TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Ren TV e Max Sport. Mais de 3 anos juntos aqui pela TV Max.
E também você já sabe, meu amigo Espeto, fala Espeto, feliz da vida com o Mengão, Espeto. Vai lixo, o saco de lixo da dona de casa, o melhor saco de lixo do Brasil. Vamos até a capital da Europa, vamos até Bruxelas, onde está meu querido irmão, meu querido amigo, grande jornalista, Paulo César Oliveira, trazendo as novidades do velho mundo, do velho continente. Começa, Paulinho, boa noite para você, falando do campeonato português. Diga lá, Paulo. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Valdir Luiz, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Hoje iniciamos com o futebol português, 16ª e penúltima rodada da primeira volta do campeonato. Aquele mesmo que na Copa do Catar fez um hat-trick contra a seleção da Suíça quando Portugal venceu por 6-1. É verdade, Paulinho, tá realmente emocionante o negócio. Campeonato da Copa do Mundo, todo mundo crescendo. Jorge Ramos, bota o Jorge Ramos na tela comigo aqui. Jorginho, faça uma pergunta para o nosso Paulo César Oliveira. Olá, Paulo César, que bom poder falar com você também. E feliz ano novo, mesmo que já estejamos aí no meio do mês. Mas eu queria saber sobre o campeonato italiano. O Napoli aprontou, PC? E que grande surpresa, Jorge Ramos. Mas atenção, hein? Eu não falo da vitória do Napoli, porque afinal de contas, os principais analistas do futebol italiano já previam que o Napoli era o grande favorito. De 7 pontos, que poderia ser reduzida a 4, mas com a vitória passou então a 10 pontos de avanço sobre a Juventus de Turim. Valeu, Paulinho. Olha só, Paulinho tá aí com a gente. Deixa as outras duas perguntas, Paulo, você faz para o terceiro bloco, para o Bocão e para o Valdir. Lembrando agora, lógico, alô, Espeto, eu estou contigo no mapa, alô, Paulinho Carioca, é isso aí, vai lixo, o melhor disparado saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser lixo, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Vai lixo, garante economia pra dona de casa. Vai lixo, vai lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, de volta então com o Max Esporte. Agora vamos discutir, vamos falar, vamos conversar, vamos analisar. Quero começar o Câmara Carioca, todo mundo critica, mas eu gosto de falar, vamos ver como é que se encontra o Carioca, é meio saudosismo, mas não importa. Para vocês, começo com você, Bocão, a primeira pergunta é tradicional, quem é o favorito para a conquista do Cariocão 23? Não tem como negar que o Flamengo é favorito, aliás, não só o Campeonato Carioca, mas a todos os campeonatos que irá disputar, e vou além, o Flamengo não sei se é favorito, mas que pode sim ganhar do Real Madrid. Não tenho dúvida nenhuma disso. A minha opinião. O Flamengo está acima hoje dos demais clubes do Brasil. Bocão, mas jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Audax. Eu acho que o Flamengo está acima. Por quê? Porque já tem um certo entrosamento, um jogo de confiabilidade mútua entre os seus próprios jogadores, uma maturação coletiva absurda. Um time que joga junto há muito tempo. O que acontece? Quando você contrata 2, 3 jogadores que, mesmo que não sejam jogadores acima da média, eles vão estar jogando do lado de jogadores que são super acima da média, que têm um entrosamento absurdo. Então é a cereja do bolo para falar assim, esses jogadores do Flamengo hoje, que têm 3, 4 anos juntos, eles conseguem fazer esse jogador mais ou menos jogar. Diferentemente de um time que você tem jogadores mais ou menos e que venha um jogador extra-série acima da média de seleção brasileira, que venha jogar com esses jogadores mais ou menos. Então, qualquer jogador hoje que venha jogar no time do Flamengo, ele vai conseguir se destacar, primeiro, porque tem que ter a importância principal de uma cultura de jogo diferente de todos os times do Brasil, que é aquela cultura não só da torcida que empurra, mas também de chegar e ir para cima o tempo todo, time pegador, competitivo. Eu acho que exige o futebol muito isso, essa competitividade, coisa que os outros times não têm. O Flamengo é franco favorito a todas as competições. E já escutei dizendo que o Vitor Pereira não vai conseguir nada no Flamengo. Eu acho que se bobear, ele consegue até mais que o Jorge Jesus. Olha, mas ela é o animado com o Bocão.
Não, mas o Bocão tem razão, sabia? Se a gente analisar, nem tudo, eu acho que ele não vai ganhar tudo, não. Mas eu vou te falar, pro Carioca ele é o favorito, mas não surpreenda com o Fluminense, que na minha opinião fez boas contratações. Olha só, eu comentei os 2 jogos do Flamengo pela Rádio Nacional. O primeiro, não deu nem para avaliar que era um time sub-20 com alguns jogadores que já tinham jogado, como Noga e outros mais. Mas o jogo de domingo, não. Aí você dá para fazer uma análise. O Vitor Pereira, ele está sendo uma coisa que eu admiro, que é um cara inteligente. Ele mexeu muito pouco no time que o Dorival deixou. Ele perdeu aquele jogador que combatia, que fazia o trabalho sujo, que é parar a jogada, fazer falta, que era o João Gomes, que está indo para o futebol inglês, mas ele trouxe o Gerson. Só que agora, a qualidade dos dois é um negócio impressionante, eles se revezam, ele e o Thiago Maia. Eu quero ver esse meio-campo contra um time de qualidade, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, que tem um bom time, o Botafogo também tem um bom time, o Vasco está se arrumando. Então eu quero ver esse meio-campo. Quanto à Portuguesa, então o grande detalhe, eu concordo com o Bocão, que chegaram poucos jogadores. Chegaram Varela, titular da seleção, Gerson, poucos jogadores, e ele manteve a base. Então eu considero o Flamengo realmente como favorito, e com um detalhe, o Flamengo vai ficar até o jogo contra o Palmeiras, ele tem mais 3 jogos pelo Campeonato Carioca. Ele tem amanhã contra o Madureira, ele tem contra o Nova Iguaçu, depois tem contra o Boa Vista, tem o jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, perdão. E ele vai colocar esse time titular e todos esses jogos. Para quê? Para o time chegar bem no jogo do dia 28, que bota uma grana no bolso e já começa o ano ganhando um grande título, sem dúvida alguma, que é a Supercopa do Brasil. Vamos aguardar. Olha, Marcelo, vamos ver. Fala, Jorge. Não, eu, assim, fazendo uma expectativa para o Flamengo, a expectativa é a menor possível, concordo com o Bocão, é o melhor elenco, e agora eu acho que até ganhou mais do que o Palmeiras. O Palmeiras vendeu alguns jogadores, o próprio técnico reclamou disso, e na segunda-feira passada a presidente do Palmeiras deu uma nota dizendo que vai comprar, porque ela que põe dinheiro lá, né? Que vai comprar quando for necessário e tal, mas já há uma preocupação nesse sentido. O Flamengo sobra, eu acho. Não quer dizer que vai ganhar tudo, porque futebol sempre tem aquele espaço para aquilo que ninguém acredita. O Botafogo, por exemplo, ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro, uma vitória de 1-0, com uma equipe em formação. Agora, o Flamengo melhorou com a chegada do Gerson. O João Gomes é um excelente jogador, mas o Gerson, tecnicamente, é melhor do que o João Gomes. E o Flamengo fez um grande negócio vendendo ele por 95 milhões de reais. É um grande valor para um jogador que é um jogador que vai crescer bastante. Agora, Arrascaeta, Gabriel, Pedro, Everton Ribeiro, Gerson, é um timaço, viu? Por isso poucas contratações, eu acho. Ainda tem o Bruno Henrique que vai voltar ainda. Mas só volta em abril, né? Volta em abril. Ele volta em abril, né? Até lá. Tem um detalhe importante. Vocês já imaginaram o Vidal jogando em outro time que não seja Flamengo em final de carreira? Que ele é um bom jogador, ele é acima da média. Mas ele ia se destacar como ele se destacou, está se destacando no Flamengo, entre aspas. Eu não veria o Vidal jogando bem no Fluminense, jogando bem no Botafogo e jogando bem no Vasco. Ele joga no meio de cobra e aí fica tudo mais fácil. Olha, mas só tem uma maneira do Flamengo perder tudo, é chegar lá e contratar 4 do Flamengo, desarruma o time, que do contrário vai ter um ano de 2023 que quem não for rubro-negro vai ter muita dor de cabeça. Então nós 4 teremos dor de cabeça, então. Nós 4 teremos dor de cabeça. Não, muita dor de cabeça. Só para complementar, o time do Flamengo é um time que joga, se votar qualquer um de nós lá, o Bocão principalmente, que foi um grande atleta, joga fácil, amigo. Joga fácil. Isso que eu quis dizer. Os caras cresce. É um jogador que não tem tanta habilidade, jogando no meio de tantos craques, cresce na partida, não tenha dúvida disso. A camisa 10 de Zico, de Dida, de grandes nomes da história do Flamengo, entregue ao Gabigol. É uma posição diferente. O Gabigol não seria o 10 ponta de lance que nós estávamos acostumados a ver. Foi bem entregue, Valdir? Foi porque ele mudou de função. Ele não é mais aquele 9 centralizado como era. Ele está jogando mais pelo lado. No jogo de domingo, Mazella, ele até fez a função de ponta de lança em determinados momentos. No final.
No final, quando o meio-campo ficou Thiago Maia, Pulgar e Vidal, e ele ficou entre os dois atacantes. Ele com falso 9, entre os dois atacantes, que o Marinho, muito mal, e o Everton. Então ele está bem entregue, porque o cara é artilheiro, é ídolo, e eu não sou contra, eu sou contra totalmente de eternizar a camisa 10. Senão o Botafogo teria que eternizar 7 do Garrincha. Mas eu acho que você tem que saber quem vai jogar com a camisa 10. E o Flamengo escolheu bem. Ô, Mazella, certo, então. tem um aspecto aí, só para complementar, que eu acho que a entrega da camisa 10 ao Gabriel foi um acordo até feito com o presidente para que ele, simbolizando, né, porque é mais simbolismo do que posicionamento em campo, eu acho, né, dizendo, olha, você é um grande jogador, também. Só que você precisa ter calma, cara, você precisa controlar seus nervos. Então, se você for assim, eu vou te dar 10. Você concorda? Aí ele falou, tá bom, eu vou tentar ser melhor e tal, eu vou honrar essa camisa 10. Acho que foi uma jogada psicológica ali do presidente com relação a ele, que foi expulso, sei lá quantas vezes, perdi as contas, quantas vezes ele foi expulso. Além de ser expulso, ele reclama demais, joga contra o torcida. Ele é uma mala do cacete, né? Ele é uma mala... Até que no jogo de domingo... Até que no jogo de domingo... Foi uma estratégia do presidente Landim. Ele chamou o Gabigol num jantar, numa reunião para conversar, tipo, ó, por meritocracia, você será meu camisa 10, mas você tem que mudar seu comportamento, não só dentro do campo, mas fora, para assumir essa responsabilidade do maior ídolo da história do clube, que é o Zico, Arthur Antunes de Coimbra. E, evidentemente, eu digo assim, ele mudou a característica dele tem que agradecer o Bruno Henrique, Deus me livre, o Bruno Henrique se machucou. Ele só não foi à Copa porque o Bruno Henrique não jogou. Porque se o Bruno Henrique joga, ele continuaria fazendo os gols que ele fazia, importantes e decisivos no Flamengo. E aí, quando ele volta, ele sai um pouquinho da área para deixar um pouco o Pedro mais como referência. E aí ele consegue pifar o Pedro algumas vezes. E ele faz muito bem essa função, tem uma qualidade de passe boa. É um jogador acima da média hoje no futebol brasileiro, que é o Gabigol. Não podemos deixar de falar isso. Se ele tem um comportamento dele diferente, acho que é muito por conta do que a gente viu no Neymar aí, né? Muita badalação, a imprensa gosta muito de aquela mimizada e tal, e o jogador acaba não estando preparado para assumir essa responsabilidade. Fecha esse assunto, Valdir, por favor. Olha, eu concordo com o que foi colocado pelo Jorge e pelo Bocão. Eu acho que alguém chegou para ele, o presidente, o mais o executivo do futebol, o Marcos Braz, todo mundo. Olha só, e ele mudou, hein? Pelo menos no primeiro jogo que eu comentei dele domingo, ele não reclamou tanto, tudo bem, não parou com o negócio, já está com o cabelo normal. Espero que ele tenha mudado, porque a responsabilidade é muito grande, concordo com o Bocão, ele vai usar a camisa do maior ídolo do Flamengo, que é o Zico. Então eu acho que ele mudou. E outra coisa, dentro de campo o Jorge foi muito feliz. Ele não é o 10 pela função em campo, é o 10 por tudo que ele fez e por ser o ídolo da torcida. Concordo plenamente com o Jorge e com o Bocão. Depois dessa concordância total, essa rasgação de seda entre vocês, Valdir, você concorda com todo só não mundo? Concordo com você. Só não concordo com você, que você é o responsável. Graças a Deus. E eu desejo a luz acesa hoje, Valdir. Você vai hoje ficar de luz acesa até de manhã. E vai ter que chegar junto. Olha aqui, ó. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Vou em frente de porcaria nenhuma. Vou dar uma parada, vou organizar a casa. Mas não é como você rola, Jorge. Você me irrita, Valdir, você me irrita. Olha que a gente volta daqui a pouquinho. Meu Deus, não dá certo, não. 3 botafoguenses, eu sozinho, tricolor aqui no meio desses três alvinegros desvairados. A gente volta, menos Jorge Ramos, desculpe, João, você é um cara equilibrado. A gente volta com a reta final, oferecimento de RenTV e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. O Rio corre para Max. E a reta final do nosso Max Sport, primeiro programa de 2023, juntos aqui mais um ano na TV Max. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. E vamos em frente, falando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, e o foco maior
sempre, sempre com os clubes cariocas. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube, no canal Max Sport TV Max. Entra lá, se inscreve, vamos agitar o YouTube. É um pedido que lhes faço para que você dê uma olhada como é que era o programa no início, como é que está hoje, quem participou, quem participa. Eu agradecendo a todos os meus queridos amigos aqui, são todos amigos, desde o primeiro que a gente fez, tanto na parte técnica quanto na parte artística, todo mundo junto. Obrigado mesmo de coração. Oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor, mas muito melhor mesmo. Fala com o Júlio Cosentino. Julinho, quero um ar-condicionado, tá bravo. Uma geladeira, a televisão, quero uma de 59 polegadas, 320 polegadas. O Julinho arruma para você. Isso aí. Vamos em frente. Oferecimento também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Voltamos com o meu querido Paulo César Oliveira. Bota eu e o Valdir na tela, que eu quero que ele faça uma pergunta para o Valdir. Tá bom, Mateuzinho, filho da dona Célia? Prazer mais uma vez papear com ele aqui no Max Sport. E a minha pergunta é o seguinte, Paulo, os dirigentes espanhóis foram brilhantes no aspecto de marketing, né? Levaram as finais da Copa da Espanha por Oriente Médio. Valdir Luiz, mais uma vez, o futebol espanhol deu uma autêntica aula de marketing e como promover a modalidade para além fronteiras. Jogando em Riad, na Arábia Saudita, foi disputada então a Supercopa da Espanha. 2 jogos compuseram então as semifinais. O primeiro entre o Real Madrid e o Valência, com empate em 1-1, com o Real Madrid faturando nos pênaltis por 4-3. No jogo seguinte, o Barcelona e o Real Betis empataram em 2-2, sendo que nas penalidades a equipe do Barça foi mais forte e venceu por 4-2. Para a grande final, reservado então esse super clássico entre Real Madrid e Barcelona. Resultado final, primeira vitória de Xavi como técnico do Barcelona, venceu por 3-1, vitória categórica 3-0 até bem próximo do final, até que Karim Benzema marcasse o gol de honra, mas durante o jogo um domínio avassalador do Barcelona. Petri, Lewandowski e Gavi fizeram os gols da equipe do Barça, que conseguiu assim o primeiro título da era Xavi. O Barcelona acreditou-se ainda mais para a liderança do Campeonato Espanhol, que tem a perseguição justamente do Real Madrid. Demonstrou então mais uma vez uma equipe firme, forte e bem acreditada para conseguir também levar a Liga da Espanha. O certo é que o resultado final do jogo e também da competição gerou um grande sucesso para o futebol espanhol em termos internacionais. Perfeito. Bocão, manda ver. O que você quer saber de futebol europeu? Primeiro eu quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Paulo César Oliveira. Feliz 2023 aí na Bélgica. Vou te visitar, hein? Quero saber de você como é que anda, como é que está o andamento das ligas alemã e da liga francesa. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo aqui no Max Sport. Valeu, Otávio. Na nossa última participação, vamos falar sobre a Bundesliga e a Ligue Française, campeonato alemão e campeonato francês. Na Bundesliga, o duelo importante do Bayern de Munique, que vai jogar fora de casa contra a equipe do Leipzig. É o primeiro contra o terceiro colocado. O segundo colocado da competição, Freiburg, também tem uma deslocação muito difícil. Vai enfrentar o Wolfsburg, jogando então fora de casa e sendo sempre também um adversário muito complicado. O Bayern de Munique ainda sem o goleiro Neuer, que se recupera de uma seríssima cirurgia que pode inclusive colocar a sua carreira em risco, é o principal destaque. É a nossa última participação de hoje. As nossas saudações a todos vocês. Um forte abraço e até a semana que vem, direto como sempre de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você. Semana que vem, juntos mais uma vez com o Max Sport. E já de imediato, quero saber como é que andam as coisas na Bye Bye Lixo. Dona de casa, amarra o saquinho e joga fora. Mas tem que ser da Bye Bye Lixo. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo.
para o lixo. byebyelixo.com. Uma pergunta para cada um, só um responde, que eu quero falar de Vasco, Botafogo e Fluminense. Ainda Fluminense jogando daqui a pouquinho, no Maracanã. Olha aqui, ó. Copinha os 4 grandes do Rio ou todos os cariocas eliminados. Por que, Jorge Ramos? Olha, eu acredito que tem alguns motivos, né? Primeiro que são equipes ainda em formação, tanto a equipe do Flamengo teve muitos jogadores que voltaram para o Rio de Janeiro para o jogo inicial do Campeonato Carioca, então até o técnico também saiu, esse foi um dos motivos. A equipe do Vasco da Gama, inacreditavelmente, foi desclassificada, vencendo por 3-0 e deixando empatar. Aí são as coisas do futebol, mas é uma incompetência, né? Um resultado tão largo e deixar empatar e perder nas penalidades. O Fluminense, eu acho que teve momentos bons e oscilou muito, acabou no mata-mata, perdendo, poderia ter ido mais à frente, questão de mata-mata que acontece. E a questão do Botafogo, né? O Botafogo também teve uma falha coletiva numa saída de bola, tomou o gol e aí não conseguiu finalizar. Poderia até ter vencido a partida, mas acho o Bragantino coletivamente foi melhor. Então não vi aí. Para mim, a desclassificação mais traumática foi a do Vasco da Gama, mas as outras equipes eram melhores. Outra coisa também, os campos de futebol que são colocados para equipes de menor investimento e para equipes que não são de São Paulo, principalmente os 4 grandes, de doer. Teve campo de futebol ali, mas que nem na minha pelada tem campo daquele tipo. Aí é difícil. O Fluminense foi altamente prejudicado. O Fluminense foi prejudicado, o Fluminense foi líder do seu grupo, saiu de Taubaté para jogar no Potreiro de Guaratinguetá. Fala. E o Botafogo também. O Botafogo estava jogando em São Carlos, ganhou os 3 jogos, aí levaram o Botafogo para jogar numa cidade chamada Leme, onde tem lá o Limense. O Linense. E aí o Botafogo jogou lá em Linense. Jogou lá um lugar lá que eu não conheço. Repita comigo, Valdir. Repita comigo, Valdir. Lenense. Repita, Valdir. Lenense. Não, Lenense. Não, é com M de Maria. Lemense, Valdir. Repita, Valdir, por favor. Lemense. Olha só, então o Botafogo... Tiraram o Botafogo lá de São Carlos. Aí foi lá para jogar contra o Lemense. Aí trouxeram o Botafogo de volta para São Carlos. Com menos de 48 horas, o Botafogo jogou sexta-feira à noite e covardemente botaram o Botafogo para jogar 12h30, 12h30 no verão. Isso é um crime. Tudo bem, jogou mal, o Bragantino foi mal, teve poucas situações, as poucas que teve, fez o gol e podia ter... Mas o que o Botafogo foi prejudicado foi, como o Fluminense também foi. Eles fizeram uma Copa com o time paulista ganhar, amigo. Bocão, já que o Valdir se meteu, fala também, porque seria indelicadeza da minha parte. Não, eu acho que contextualizar um pouquinho o que foi. O Flamengo teve que voltar aqui com o Mário Jorge, um grande parceiro, inclusive pode estar presente aqui a hora que ele quiser, já falei com ele, que é meu grande amigo. O Vasco foi o mais frustrante, o Fluminense também oscilou, como o Jorge disse, e o Botafogo teve uma fatalidade. O Botafogo talvez tenha sido o time mais consistente da Copa São Paulo Juniores dos times do Rio de Janeiro. O Botafogo foi ataque contra a defesa no segundo tempo inteiro contra o Bragantino, não soube finalizar. Foi incompetente, né? Não teve capacidade para finalizar. Eu estive lá em São Carlos, estive com o Thiago de Camille, estive com o Zapata, estive com o Jefinho, que são jogadores que têm um futuro enorme. E o Thiago de Camille faz um trabalho de excelência, para mim, do Botafogo. Ele já veio há algum tempo no Botafogo. Ele foi auxiliar de vários treinadores. Vocês dois podem deixar eu continuar o programa ou você quer comandar, Valdir? Se você quer comandar, eu levanto e vou embora, Valdir. Eu não quero. Sabe por que eu não tenho o seu talento para comandar? Esse aqui é o grande problema. Tá legal. Você é um brincalhão. Olha aqui. Vamos falar de Botafogo, a categoria de cima agora? Aqui, legal. Vamos. Por que o Botafogo vai fazer grama sintética? Vocês que conhecem bem Botafogo, eu queria entender por que a grama sintética. Olha, a informação que eu tenho do presidente do Sérgio, que eu tive com o Mazuco, o pessoal todo do Botafogo, o gramado do estádio Newton Santos é um gramado que tem sofrido muitas críticas, não só do próprio clube, como o técnico Luiz Castro, outras pessoas. Então, e já tem acertado, se não me falha a memória, de 3 a 4 shows no estádio. Um vai ter em maio,
outro acho que em julho e outro em outubro. Então eles resolveram mudar, botar grama sintética, estão aumentando os camarotes e em breve a tendência é que, ainda não está autorizada, a tendência é que termine a pista de atletismo, as cadeiras cheguem mais para frente, vai aumentar a capacidade e vira uma arena. Mas isso aí está encontrando alguma resistência, o prefeito já deu o ok, Eduardo Paz, que o João Tecto vai bancar uma pista de atletismo no Parque Olímpico e recuperar a Sérgio de Barro. Mas o problema é que tem o negócio da Federação de Atletismo, até um grande amigo botafoguense, meu amigo Carlos Alberto Lanceta, ele é presidente da Federação de Atletismo e outros atletas já estão fazendo um questionamento à prefeitura, mas isso aí deve sair e o Botafogo, não para esse ano, mas acho que para o ano que vem, além da grama sintética, vai ter uma arena lá, Arena Newton Santos. Bocão, o Botafogo, com os reforços, você está levando mais fé nesse ano? No desempenho do estadual, brasileiro, enfim, nos campeonatos a ser disputados pelo Botafogo? Mas era tudo recomeço de trabalho, ele cria uma expectativa positiva, né? Eu acho até que o Botafogo, estreando agora na próxima quinta-feira, depois de amanhã, contra o Volta Redonda, que é o time titular que vai, ainda vai ter dificuldade. O meu conceito de avaliação no jogo de domingo, ele já era previsto. Eu tenho um programa, o Resenha Vinegra, diariamente de meio-dia 1 no YouTube, eu falei justamente, poderia o Botafogo ter ganho de 3-0, que eu ia falar assim, gente, calma, porque a gente ia fazer uma avaliação de que algum desses jogadores poderia estar já no time profissional. Isso não existe. Assim como o Botafogo perdeu numa fatalidade, o Botafogo, aquele cara não vai fazer um gol nunca mais, o Igor. Foi um golaço, parabéns, tira o chapéu, mas poderia ter sido 0-0, o Botafogo perdeu algumas oportunidades. Mas o planejamento do Botafogo em ter sub-20 forte que tem, né, o sub-23 como planejamento para o jogador do sub-20 não pular etapas e ali maturar no sub-23, faz parte do processo do Botafogo de profissionalismo. Eu acho que o Botafogo está no caminho certo. E aumentar a competitividade dentro do próprio elenco, que é o que exige o futebol hoje. Quando a gente fala de contratações que estão por vir, eu acho que, por exemplo, o Marçal não pode estar tão distante de um lateral esquerdo, porque se ele não estiver jogando, esse outro não vai dar suporte, não vai sustentar. E a gente vai botar a culpa nesse jogador que não tem uma capacidade técnica igual ou parecida. O Botafogo está num planejamento muito bom. Claro que ainda falta algumas pinceladas, inserir alguns jogadores ali para disputar a vaga, principalmente no ataque. Tá certo. Então, quer falar uma coisa de Botafogo? Quero fazer o Vasco, estamos caminhando para o final do programa. O Fluminense, repito, joga daqui a pouquinho no Maracanã. Então, Jorginho, fala. Só para arrematar o Botafogo, eu acho que o Botafogo está no caminho certo. Agora, existe uma coisa no futebol brasileiro que geralmente os europeus não compreendem muito bem, apesar da desvalorização do Campeonato Carioca, que se chama cultura e tradição. Então, o Botafogo foi um bando em campo nesse jogo contra a equipe do Audax, e o belo gol, né, que é aquele gol que é quem sabe fazer gol, aquele gol é de quem sabe jogar bola, porque o cara olhou, viu o goleiro que estava adiantado, porque o goleiro saiu, hoje os goleiros saem muito, e fez aquele gol. Então tem uma coisa que é necessário falar, chama-se cultura e tradição do futebol. Agora, acho que o Botafogo está no caminho certo, provavelmente vai jogar contra o Volta Redonda com o time principal, deve ter dificuldades, mas deve ganhar, e seguir nessa trajetória com algumas contratações pontuais. E vai chegar lá daqui a pouco. Eu acho isso. Ô, Valdir, Fluminense daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos, começa a bola rolar no Maracanã. O Fluminense, para mim, eu acho uma equipe que vai brigar pelo título. Se reforçou bem, treinador que ganhou maturidade, ganhou experiência, está fazendo um belo trabalho. O Fluminense trouxe bons reforços. Eu acho que o Fluminense, mesmo se não colocar o time titular daqui a pouco, ele entra como favorito contra o Nova Iguaçu. E, para mim, hoje, depois do Flamengo, é o principal favorito. Claro que o Botafogo e o Vasco podem crescer na competição, mas eu vejo Flamengo e depois o Fluminense com grande possibilidade de ter uma final Fla-Flu de novo no Campeonato Carioca. O Bocão, o Vasco está nos Estados Unidos, joga com o River Plate, está lá, tudo certinho. E joga vai voltar. Hoje, 9h30, daqui a pouco. Perdão, hoje eu troquei o Fluminense, que é 9h10, o 9 daqui a pouquinho. O Vasco é 9h30 lá em Miami. Em Miami. Olha só, Bocão, o Vasco, a maneira de você avaliar é igual ao do Botafogo? Não, o Vasco vai ter um pouco de dificuldade ainda, até por conta do entrosamento. O Botafogo manteve uma base do ano passado, da primeira
da janela que não deu certo, vem a segunda e o Botafogo consegue consolidar uma base para iniciar o ano de 2023. O Vasco está nesse processo do ano passado do Botafogo. Ainda vai ter dificuldade de entrosamento, mesmo achando que o Barbieri é um ótimo treinador. Se tratando de elenco, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. O Fluminense tem o melhor treinador do Brasil. Boa noite de Jorge Ramos. Olha, meu boa noite vai ser muito caseiro aqui, porque exatamente nessa data, né, a Vanessa Lotti, que é a minha mulher, está fazendo aniversário. Então, vou aproveitar aqui para fazer, né, esse abraço para o Brasil inteiro, né, e agradecer, né, por estado, né, tanto tempo ao lado dela, e sem dúvida nenhuma eu estou muito melhor com ela do que estaria sem ela. Então, parabéns, tudo de bom, saúde e muito obrigado por tudo. Um beijo para a Vanessa, uma grande profissional. Como é que é o nome do negócio, Jorge? Que ela faz, para não falar besteira. É um quilting, patchwork quilting, um trabalho manual de união de camadas que dá em colchas, várias coisas, almofadas, é uma coisa muito bonita. Bocão, deixei você para o final, Bocão, e depois dessa declaração de amor do Jorge para a Vanessa, declaração de amor do Valdir para a dona Kênia, a sua declaração de amor para a Érica Seruína. Érica está lá em São Paulo, meu grande amor. Mas eu quero deixar um grande beijo para minha filhada, Ana Carolina Heder, que eu acabei não tendo a oportunidade de ir na festa dela, que eu estava comendo o olho, e dizer que nós estamos entrando no ano de 2023, que nós tenhamos um pouco mais de tolerância, amor ao próximo, que o sentimento mais humano de um ser humano é a humildade. Tenhamos humildade na vida. E todos os dias estou no programa Resenha Alvinegra, Almoço com Otávio Bocão, no YouTube. Jorge já participou, Valdir está sempre. Meu convidado também, a hora que ele quiser, que vocês quiserem, serão sempre bem-vindos. Um grande beijo, uma ótima noite. E, gente, paz de espírito. Esse mundo intolerante não nos leva a nada. Depois do grande mensagem do Bocão, aproveitou, fez o jabazinho dele também, que é brincadeira, é um programa que vale a pena, que você que é alvinegro não pode perder, é muito legal. Quero mandar um beijo lá para os Estados Unidos, meu filho Rafael completando mais um aniversário. Tem o Thiago, tem o Rafael e a Valentina. Então, amanhã é aniversário do Rafa. Pai te ama, um beijo carinhoso. Grande tricolor, Rafael Mazella, como diria Valdir, um dos, como é que é, Valdir? Dos rebeldes. São os dois rebeldes e uma irresponsávelzinha. Tudo tricolor. Tiago, Rafael, Valentina, papai ama vocês, papai tudo já burro velho. A Valentina, que é a mais novinha, vai fazer aniversário na próxima semana, próximo do Rafael. Mas é isso, gente. Encontro marcado terça-feira que vem, depois das declarações de Valdir, Jorge, Bocão e eu também, para os meus filhos. É isso aí. Uma ótima semana. Calor brabo, vamos ver como é que fica. Estaremos daqui a pouquinho acompanhando o Fluminense. Tem Flamengo, tem Vasco, tem Botafogo. Terça-feira que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esporte, sempre oferecimento de Ren TV e de Bye Bye Lixo. Valeu, gente! O Rio corre para Max.